Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o momento a gente está falando sobre as grandes navegações marítimas, que foi também a Era da Descoberta, ou seja, o Novo Mundo. Os países ibéricos se lançaram primeiros como pioneiro, como Portugal e Espanha, né, em busca de novo horizonte. A partir daí, eles também deixaram, cobiças, interesse de outros países. Por isso que a gente vai agora entrar nesse assunto como outras viagens marítimas franceses e ingleses, conhecidos como os corsários do mares, ou seja, os piratas realmente em busca, de em nome da coroa. Então, esses piratas em nome da coroa, primeiro foi o seguinte: as notícias da descoberta do caminho marítimo para as Índias e de novo continente se espalharam rapidamente pela Europa, despertando cobiças dos franceses e dos ingleses, interessados também nas riquezas que essas terras podiam oferecer. Quando Portugal iniciou a exploração do Atlântico africano em 1415, os ingleses e franceses, envolvidos na Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, que foi um conflito que consumiu muitos recursos deles e também tiveram muitas perdas em vidas. Por isso que esses países iniciaram a expansão marítima mais tardamente. Em relação aos países ibéricos, eles começaram a perder realmente perder, né? E já Portugal e França já teve essa vantagem em cima deles. Saindo daí, porém, quando os ingleses e franceses se lançaram definitivamente às viagens oceânicas, as terras do Novo Mundo já tinham sido divididas entre os reinos ibéricos, que era quem? Portugal e Espanha. Excluídos do Tratado de Tordesilhas, os ingleses e franceses recorreram muitas vezes à pirataria para tirar proveito das riquezas extraídas na América dos entrepostos, principalmente dos entrepostos comerciais ibéricos, que era na Ásia e na África, dando assim início a uma acirrada disputa nos mares, em terra firme, por quê? Por produtos e mercadorias lucrativas. Esses piratas atuavam a mando dos reis, tanto os ingleses como os franceses, que eles recebiam uma carta, que é a chamada Carta de Corso. Esse documento que eles certificava que eles navegavam em serviço da coroa. Por isso que esses piratas eram conhecidos como corsários. Os bens que eles roubavam eram divididos em partes previamente combinadas entre os corsários e os investidores da expedição marítima, o Estado, na pessoa do rei, e os grandes comerciantes locais. Um dos principais alvos desses piratas era a Frota das Índias, comboio de galeões espanhóis que fazia a rota anualmente, pela América e na Europa. Essas viagens, como eu falei, anualmente, esses navios eram carregados de que? Prata, ouro, esmeralda, pérolas e outros produtos lucrativos extraídos das colônias espanholas na América. Porém, com as frotas navegantes, elas também eram fortemente armadas, protegidas. Raramente essas frotas perderiam por ataque dos piratas. Então vimos um pouco sobre o que seria essas piratarias, né? Aí nessa parte que foi a divisão, né? Das colônias, que a partir daí França e a Inglaterra, que foi as últimas a se lançar, ficaram de fora e eles recorreram à pirataria para poder tirar proveito desses recursos. Excursões francesas na América, né? Como foram essas excursões francesas na América? Desde a chegada dos portugueses na América, 1500, os franceses marcaram presença na costa brasileira. Eles exploraram o pau-brasil e também, em algumas ocasiões, procuraram estabelecer colônias nos territórios. Desejando ter direito à partilha das novas terras descobertas, a França investiu na colonização de Novo Mundo. Bora ver o investimento da França aí. Primeiro, a França Antártica. Em 1555, a serviço da coroa francesa, o capitão Nicolas Durand, e os seus homens invadiram a Baía de Guanabara, que hoje é no atual Rio de Janeiro, onde construíram um forte e fundaram a França Antártica. Entretanto, em 1567, os franceses e seus aliados indígenas foram derrotados, pelas forças portuguesas. Já depois, a França Equinocial, 1612, sob o comando do capitão francês
Daniel de Latouche, os franceses fundaram o povoado de Saint-Louis, que hoje é a cidade de São Luís do Maranhão. Mas, em 1615, foram expulsos pelas tropas luso-brasileiras, enviadas pela capitania de Pernambuco, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque. Já a Nova França iniciou na América do Norte, no início do século XVII. Os franceses estabeleceram povoamento bem ao norte da costa atlântica e depois avançaram pelo interior, fundando a Nova França. No decorrer daquele século, ampliou-se a colonização francesa no território, estimulando sobretudo pelo comércio de pele, né, na região. No século XVII, esses franceses se apossaram, né, da Martínica, e do Haiti, no Caribe, onde desenvolveram a produção de açúcar e cacau e café. Mas no século seguinte, a França estendeu seus domínios na América do Norte com a ocupação do Vale do Mississippi, criando assim a Louisiana, nome escolhido em homenagem ao rei Luís XIV. Depois, o principal povoado francês mesmo foi na região de Nova Orleans, que foi fundada em 1717. Então, todo aí foi o contexto, né, das excursões francesas na América, né, as novas terras descobertas, ou seja, o investimento da França na colonização do Novo Mundo. Já do outro lado, temos as grandes navegações inglesas, que a gente vai entender, né? Esses ingleses também, interessados nas valiosas mercadorias orientais, começaram a investir na busca de um novo caminho marítimo para as Índias. Primeiro, em 1497, o genove Giovanni Caboclo, navegando a serviço da Inglaterra, comandou a missão encarregada de encontrar a chamada Passagem Noroeste, que ligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico. Ele atingiu a Terra Nova. Naquele momento tiveram outras viagens inglesas seguindo a mesma rota ao noroeste, mas foram barradas pelos mares congelados. Um dos principais responsáveis pela exploração britânica das terras do Atlântico Sul foi o armador, né, e comerciante de escravo William Hanks. Além de comercializar vinho e açúcar nas Ilhas Canárias e pimenta e marfim na Gana, né, Hanks fez viagem ao Brasil entre 1530 e 1532 para adquirir o pau-brasil. Depois tivemos, em 1577 a 1581, financiado pela coroa inglesa, o corsário Francisco Drake. Fez uma viagem de circunnavegação da Terra, seguindo a mesma rota de Fernão de Magalhães, a mesma rota de Fernão de Magalhães. Ele retomou, né, a Inglaterra com toneladas de ouro e prata e outros produtos saqueados dos navios da América Hispânica. Recebido de mãos abertas pela coroa inglesa, com todas as honras, o Francis Drake começou a prosseguir a sua carreira, né, de pirataria com a missão oficial de saquear as Índias Ocidentais espanholas, que foi em 1585 ele tomou Santo Domingos e também Cartagena das Índias, na América, que lhe rendeu uma fabulosa botina de ouro e prata. Tudo isso ocorreu nas navegações inglesas. Então, a partir das viagens marítimas inglesas, vimos os principais exploradores dela, né? Como Giovanni Caboclo, William Hanks e também Francisco Drake, né? Que deram iniciativa à exploração das novas rotas traçadas pela coroa inglesa em busca de novos horizontes. A formação das 13 colônias inglesas, né? A colonização inglesa na América do Norte teve início a partir do acordo entre a coroa e as companhias comerciais. Como foi isso? A gente vai ver então, né? A realização das viagens marítimas e os navegantes ingleses encontraram terras da América do Norte entre 1584 a 1587. A coroa inglesa fez as primeiras tentativas de colonização, autorizando nobres
a organizar expedições e exploração de ocupação das novas terras. No entanto, doença, fome e ataques indígenas levaram essas iniciativas ao fracasso, mantendo o expulso colonizador da coroa inglesa estabeleceu parceria com quem? Com as companhias comerciais, de Londres e também de Plymouth, né? De Londres e Plymouth. Por meio de contrato, o governo inglês reconhecia o direito dessas companhias às terras virtualmente conquistadas e garantia também a elas o monopólio de comércio realizado entre a região e também na Europa. Muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. E, em geral, essas pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a viagem, por isso que eles aceitavam trabalhar sem remuneração, em troca do pagamento das despesas de viagens. Geralmente, depois de 7 anos, os servos ficariam livres para trabalhar do seu próprio negócio. A primeira iniciativa independente da colonização da América do Norte ocorreu em 1620, quando 102 ingleses desembarcaram no navio Mayflower, né, e fundaram a cidade de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Né? Na cidade de Massachusetts, eles ficaram conhecidos como país, né, peregrinos. No rastro desses primeiros colonos vieram outros, como os franceses, holandeses, irlandeses e alemães, formando assim as 13 colônias da América do Norte. Então, a partir da formação das colônias do Norte e o centro do Sul, né, do Centro e do Sul, a gente vai entender um pouco sobre essa formação. As colônias do Norte e do Centro e do Sul foi o seguinte: as 13 colônias inglesas poderiam ser divididas em 2 grupos, que foi as colônias do Norte e do Centro e as colônias do Sul. Tá? As colônias do Norte e do Centro e as colônias do Sul. 2 grupos. O primeiro grupo apresenta um clima temperado, semelhante ao da Inglaterra. Por essa razão tinha fraco potencial para o cultivo de produtos tropicais ou semitropicais valorizados no comércio internacional. Essas colônias tinham características socioeconômicas semelhantes à da metrópolis, né? Policultura agrícola voltada no consumo local do mercado, né, interno, que era praticado em pequenos produtores ou propriedades, né, com que predomina a mão de obra livre. Em alguns casos, servos temporários, fabricação de navios usados no comércio de marítimos locais ou também de transatlântico, pesqueiro e comercial de pele e de madeira. Também havia pequeno número de escravos indígenas e negros nessas colônias. Já na colônia do Sul, né, eles apresentavam um clima subtropical que permitia o cultivo de produtos agrícolas valorizados no mercado europeu. O tabaco e o algodão, por exemplo, eram cultivados em grandes propriedades rurais, nas quais se utilizava predominantemente os trabalhadores escravos trazidos da África. De modo geral, podemos dizer que as colônias inglesas do Sul possuíam a economia estrutura social semelhante do litoral nordestino, né, do Brasil, ou das colônias europeias do Caribe. Vimos aí a diferença da colônia do Norte e do Centro e do Sul. Então, a divisão ficou a colônia do Norte e Centro e do Sul, porém, a colônia do Sul era subvalorizada que a colônia do Norte e Centro, que era pouco valorizada por conta do seu clima tropical. Mas também, antes de encerrarmos, tinha também a relação entre os indígenas e os colonos, que era importante. Como foi essa relação? Primeiro, nas 13 colônias, a relação entre os colonos e indígenas foi muito mais conflituosas que amistosa. No norte ao sul, os ingleses invadiram progressivamente os territórios habitados pelos indígenas, que reagiram com ataques, né? E a partir daí começou a guerra. Nesse contexto, a população nativa
diminuiu vertiginosamente, caindo em aproximadamente 10 milhões de pessoas no começo do século, né, 16, para 600 mil indivíduos no final do século 18. Enquanto isso, a população de origem europeia na América do Norte cresceu de cerca de 2,500 para 3 milhões de pessoas. Foi um genocídio indígena, quase desapareceu a tribo por conta dessa guerra, por conta dos territórios estar sendo invadidos por realmente americanos e ingleses, né, nas terras indígenas. Diferente do que ocorria nas colônias espanhola e portuguesa na América. A colonização provida pelos protestantes ingleses não apresentou esforços sistemáticos e de evangelização dos povos indígenas. Porém, o caráter comercial da empresa colonizadora dirigida pela coroa inglesa não incentivava a integração política social, né, dos nativos do reino britânico. O resultado desse modelo da colonização foi o quê? A formação de uma sociedade matriz europeia com pouco mestiçação, né? Ou seja, poucos mestiços, né? Quase nenhuma integração entre os ameríndios, que eram os nativos, e os brancos. Então, a colonização inglesa praticamente era possuidora das terras e não tinha valorização nenhuma de integração social com os índios, já diferente das espanholas e portuguesas, que tinham uma colonização espanhola que evangelizou e propagou o catolicismo nas colônias espanholas e portuguesas, diferente das inglesas. Então, aí encerramos, outras viagens marítimas, os piratas do mar, conhecidos como franceses e os franceses e os ingleses, tá? E fique com Deus, fechamos com essa palavra bem aí, respeito.